Meus irmãos, eu quero nesta hora convidá-los. Você pode ficar de pé mais uma vez? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Eu quero ler os versículos 1, 2, o 3 e o 4. Glória a Deus. Os irmãos que estão nos assistindo, também pela transmissão da internet, Facebook, depois do YouTube também, que os irmãos possam receber a bênção do Senhor também. Amém, queridos? Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor, nós já adoramos a Ti com louvores e com as nossas ofertas. Também, Senhor, já apresentamos ao Senhor a pequena Beatriz. Pai, agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor conhece os nossos corações como ninguém, porque a Tua palavra diz que Tu esquadrinha e sonda os corações. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu assento por bondade. Queridos, eu não tenho dúvida que esta passagem bíblica já foi mencionada ao seu coração em algum momento da tua história. Eu não tenho dúvida. Portanto, eu quero apenas compartilhar com os irmãos um pequeno pensamento ou uma explanação da parte do Senhor, não desfazendo tudo que você já ouviu, mas te convidando para ouvir algo que talvez você ainda não se atentou. Quando as coisas estão funcionando bem, é natural que a gente possua e também venha funcionar os 5 sentidos do homem. São eles: visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, quando tudo está funcionando tudo bem, é natural que a gente consiga identificar no homem esses 5 sentidos. Agora, não dá para a gente aqui pensar que um é mais importante do que o outro. Não. O que dá para eu pensar e te fazer pensar é: você já viu alguém, você já conheceu alguém que perdeu o tato? Lembra de alguém agora? Talvez você já viu alguém sem visão. Talvez, até por conta desta última doença que afligiu o mundo, você encontrou pessoas sem o paladar. Se tornou mais natural, mais comum. Mas você conhece alguém que não tem tato? É mais difícil. Pode até existir, mas é mais difícil. Eu não quero pregar nesta noite baseado no tato físico. Eu quero falar nesta noite baseado num tato espiritual. E talvez aqui você entenda
a mensagem. É possível que a gente encontre pessoas sem a visão espiritual, que isso já é um grande problema. Agora, você encontrar alguém sem o tato espiritual, sem conseguir sentir as coisas, isso me causa muita tristeza. Por quê? Porque é no tato que a gente é capaz de tocar no mundo, tocar nas coisas, sentir, saber a dimensão. É no tato, é a partir daí, é a partir do tato que também somos capazes de ver alguma coisa. Tem coisas que eu vejo de longe, tenho uma visão, mas quando eu começo a tocar, eu começo a ter uma outra visão a respeito daquilo que eu estou vendo, e eu estou sentindo. O tato nos envolve, o tato envolve emoção. É através do tato que a gente faz alterações de objetos, de coisas. Eu pego aqui e levo para lá. É através do tato que as mulheres fazem as mudanças na casa. Elas olham e através do tato ela começa a mudar as coisas. Ou seja, o tato me faz entender as coisas como são de fato. A Bíblia fala que este homem, ele estava leproso. O que a gente tem como ideia de alguém que está leproso? Qual a ideia? Qual a primeira imagem que aparece para a gente? Pessoas com dedos machucados, feridos, dedos pela metade. Por que não dizer manchas na pele? Alguns sintomas comprovados pela medicina, que pessoas que estão afligidas dessa doença começam a transmitir, ou começam a ter como sintoma dessa doença. Por exemplo, manchas, vermelhões na pele, diminuição de sensibilidade, dormência, fraqueza nas mãos e nos pés, dores localizadas nas articulações, nos pés e nos olhos, na pele, bolhas, nódulos, pequenas saliências, perda da cor, úlceras. Na questão sensorial, formigamento, redução de sensação do tato, perda de sensação da temperatura, não sabe mais calor, frio, perde totalmente. Jesus, quando encontrou esse homem aqui, esse homem com certeza se enquadra em todos esses requisitos que eu acabei de listar aqui como sintomas. A lepra tirava a pessoa do seu lugar de origem, perdia o contato familiar. A lepra fazia com que pessoas não tivessem mais relacionamentos físicos. E como as coisas vão se agravando dia após o outro, as pessoas iam tendo perdas gradativas, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Uma hora não senta mais à mesa com a família, depois não pode mais dormir no quarto. As roupas são separadas, roupas de banho, roupas de um modo geral, talheres, amigos, e vai perdendo. No ano de 1941, aproximadamente há 80 anos atrás, o governo federal instalou em Campo Grande um sítio chamado Grande Leprosário, com cerca de 36 asilos como colônia. Todos os doentes do Mato Grosso, que ainda não era dividido como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, iam para lá. Há 80 anos atrás. Há 80 anos atrás já prevalecia um preconceito a respeito
deste leprosário. As pessoas diziam que lá era um depósito de moribundos há 80 anos atrás. Imagine no tempo de Jesus. Quando Jesus se encontra com aquele homem, a Bíblia fala, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou. Eu quero que você entenda que nem o leproso podia ter acesso a coisas, e nem as coisas poderiam ter acesso ao leproso. Agora transforme essa palavra coisas em pessoas, famílias, amigos. Ninguém poderia ter acesso a não ser ao mundo dele. O leproso, ele entrava em um mundo onde ele perdia o seu tato, perdia as coisas, perdia tudo. Quando ele encontra com Jesus, ele o adora. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema era exatamente esse: Jesus não perdeu o tato com a igreja. Eu disse que eu não estou pregando sobre o leproso físico, eu estou pregando de uma doença talvez espiritual. E guarde esse tema nesta noite: Jesus não perdeu o tato com a igreja. Jesus não perdeu o tato com a tua família. Jesus não perdeu o tato com a tua casa. Jesus não perdeu o tato com a sua igreja. Aleluia. O que fez Jesus olhar para aquele homem não foi só a sua fala, foi a forma de como ele adorou. A adoração chama a atenção de Deus. Mas eu não sei se você lembra de um dos sintomas dessa doença: perde as forças, perde o ânimo. Talvez este homem fez a sua última adoração sem ânimo. Talvez ele fez sua última adoração sem força. Mas sabe o que chamou a atenção de Deus, de Jesus? O que chamou a atenção de Jesus não foi o seu estereótipo, não foi as suas marcas no corpo. O que chamou a atenção de Jesus foi o nível da adoração, foi o nível do envolvimento, foi o nível da entrega, foi o nível de como ele chegou até Jesus. Nesta noite, Jesus está esperando que alguém chegue até ele com um nível de intimidade, aonde ele possa dizer: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele vai até Jesus. Jesus estende a mão e o tocou. Não existe situação que ele não possa tocar. Não existe situação que ele não possa olhar e colocar a sua mão, porque ele não perdeu o tato com a igreja. Consequência disso, Jesus ele toca e 3 coisas acontecem. A primeira, ele é curado. Versículo de número 3. E Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Aleluia. Eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo que Jesus quer te curar. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que Jesus quer tocar na tua vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que Jesus ele pode entrar nessa situação. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que Jesus ele quer mudar a tua história. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que Jesus pode fazer alguma coisa. Eu quero que você escute isso que eu estou pregando nesta noite. O Jesus a qual nós servimos, ele quer mudar a história. Oh glória! Ele quer tocar na situação. Quem pode levantar a mão e entender isso? O Jesus a qual eu estou pregando, ele pode mudar a tua história nesta hora. Ele pode. Ele quer.
Então a primeira coisa que eu vejo aqui, do primeiro resultado, Ele quer, Ele pode, Ele faz, Ele entra, Ele transforma, Ele tem o controle de tudo, Ele nunca perde o controle de nada, Ele toca em qualquer situação, Ele entra em qualquer esfera, Ele pode entrar num leprosário? Pode. Ele pode entrar numa aldeia de leprosos? Pode. O leproso pode encostar nele? Pode. Porque Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Chaya lagarachuya narabagaia. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Eu prego e você recebe no teu espírito. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele quer, Ele faz, Ele nunca perde o controle das coisas. Glória. Segundo, a primeira coisa, o primeiro resultado é que Ele cura. O segundo, versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga alguém, mas vai. Repita comigo no 3. Vai. 1, 2, 3. Mais uma vez bem forte. 1, 2, 3. Diga para quem está ao seu lado: ele não podia ir, mas agora ele vai. Ele não fazia, mas agora ele não agia, mas agora ele. Eu falo, eu pergunto, os irmãos repetem comigo, vai. Ele não caminhava, mas agora ele não fazia, mas agora ele. Sabe por quê? Porque ele está diante de Jesus. Eu não sei para quem você tem contado os seus problemas, mas eu te aconselho nesta noite: conte para Jesus. Conte para Jesus. Conte para Jesus. Vá até Jesus. Tem um hino muito antigo. Os irmãos não vão lembrar, eu sou dessa época, vocês não são. Conta para Jesus onde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz, o que tu precisa, conta para Jesus, conta para Ele, conta para Ele, conta para Ele, vai até Ele, vá até Ele nesta noite, bendito é o teu nome. Então a segunda coisa que eu vejo é que Ele vai. O que significa isso? Ele é reintegrado à sua vida. Ele não podia ir, mas agora Ele vai. Talvez alguém disse para você que você não vai mais. Talvez alguém disse para você que você não tem condições de ir. Talvez a vida fez você pensar que você tem que ficar parado porque você não vai mais avançar. Pois Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar: vai, 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 vai. Tá difícil, mas vai. Não sabe como ir, mas vai. É Ele que te dá a direção. Vai. Em nome do Senhor Jesus, vai. Então Ele vai. Terceiro resultado que eu vejo desse encontro, porque, irmãos, é impossível alguém ter um encontro com Jesus e ficar no mesmo estado. É impossível. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. É impossível. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, tua vida muda. Terceiro resultado desse encontro está também no versículo 4. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe ser de testemunho. Ou seja, ele foi purificado. Era o sacerdote que dava o laudo, o atestado de cura. Ele está sendo purificado.
Agora ele está andando e ninguém está falando, olha o leproso. O máximo que pode falar é o ex-leproso, o ex-doente. O que não ia agora vai, porque ele teve um encontro com Jesus. Agora, por que Jesus fez isso? É importante essa pergunta, porque se a gente ficar embasado nessas 3 verdades, já era o suficiente, a mensagem já poderia acabar aqui. Mas há umas perguntas que a gente pode fazer, e a gente pode entender por que Jesus fez isso. Bom, primeiro, Jesus fez isso porque Jesus nunca toca em alguém de forma irresponsável. Jesus é responsável, e o seu toque foi um toque íntimo. Quando Jesus tocou no leproso, ele demonstrou da sua parte que ele queria a restauração. Eu me lembro que um dia eu estava viajando com a minha família, se eu não me engano para Ubatuba, e encontrei alguém na orla da praia, à noite já era por volta de 11 horas, meia-noite mais ou menos. Eu encontrei alguém que estava pedindo comida, um homem muito bem vestido, por sinal. E ele estava pedindo comida, se eu podia pagar alguma coisa para ele, eu paguei. Na hora que eu paguei, aí ele falou para mim assim: foi Deus que te trouxe aqui. Porque eu estava pedindo um sinal para Deus, se Deus ainda estava comigo. Toque, simplesmente. Às vezes a gente sai no meio da rua, no decorrer do dia, e a gente encontra alguém de forma aleatória, não combinada, não foi nada. Mas se alguém pega e fala uma palavra, que você fala, era isso que eu precisava ouvir. O toque de Jesus é íntimo. O toque de Jesus é pessoal. Jesus não erra o endereço. Jesus não precisa de internet, de Waze, de Google Maps para te encontrar. Ele te conhece, sabe onde você está. Ele vai direto. Levanta alguém, usa alguém. Eu estou na faculdade, Deus usa alguém. Eu estou no ponto de ônibus, Deus usa alguém. Deus te conhece, você pode falar isso para 2 ou 3 pessoas, Ele sabe o seu endereço. Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe onde você mora, Ele sabe como falar com você, Ele sabe como te encontrar, Ele sabe. Então, baseado nas perguntas que eu quero fazer e trazer resposta aos irmãos, a primeira resposta pelo qual Jesus fez tudo isso aqui é porque o seu toque é íntimo. Ele sabe como fazer, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu estado, Ele sabe como você precisa ouvi-lo. E Deus fala com cada um de jeito que Ele sabe, irmãos. Tem hora que Jesus vem com uma voz tão mansa e você fala, Deus está falando comigo, como aconteceu com Elias. Tem hora que Deus mexe tudo, movimenta tudo, e você fala, glória a Deus, Deus falou comigo. Deus sabe o seu estado de espírito naquele momento, como Ele fala com você. Segundo, por que Jesus tocou nele, se aquele homem estava leproso? Porque o seu toque é um toque poderoso. Lembra que eu disse que ninguém se encontra com Jesus e fica sendo a mesma pessoa? Não tem como. É impossível alguém encontrar com Jesus e ser a mesma pessoa, porque o seu toque é poderoso. Quer ver? Ele tocou em Simão, e o Simão se tornou o Pedro. Ele até muda o nome, muda a história, muda a figura. Quem era Simão antes? Quem é Pedro? Você pode falar de Simão para mim? Você dá um breve relato sobre quem é Simão. E Pedro, o apóstolo de Jesus, aquele que pregou e 3.000 almas se converteram, aquele que negou Jesus, mas aquele que também reconheceu Jesus, porque sabia quem Ele era. Olha aí, você sabe da transformação que Jesus faz na vida da pessoa. Ele toca em Jacó. Jacó era um enganador, tornou-se em Israel príncipe de Deus. O toque dele é poderoso. Ele toca em Abrão e se torna Abraão. Tem hora que ele aumenta, tem hora que ele tira. Sara era Saraí, e encontrou com Jesus, se tornou agora Sara. Quando a gente encontra com Jesus, tem coisas que Ele acrescenta e tem coisas que Ele tira. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Ele toca em Moisés.
Moisés, ele sai do Egito como um assassino. Ele tinha matado um homem, mas Deus transforma ele em um grande líder, porque apesar dos percalços da vida do homem, Deus não muda o seu projeto para com o homem. Talvez você tenha feito, talvez você tenha falado, ou talvez a sua história vem com marcas, mas eu quero que você entenda isso: Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus não vai abrir mão do propósito que Ele tem contigo, não vai. Então o toque dele é poderoso. Ele transforma Jeremias em um profeta chorão, um homem que não tinha tanta perspectiva de vida. Eu não sou ninguém, eu sou uma criança. E Deus fala para ele: eu te conheço, eu quero você. E transforma um profeta do Senhor na terra. Ele toca em Tiago, em João, os filhos do trovão. Eles se tornam mártires e apóstolos do amor. O toque dele é poderoso. Não duvide do toque de Jesus. Ele toca. Terceiro, por que ele toca? Ele toca porque o seu toque é transformador. Por que ele entra na vida de alguém? Eu preciso entender por que Jesus entrou na minha vida. Primeiro, porque eu dei espaço. Eis que estou à porta aí. E se eu não der espaço, ele não entra. Mas quando eu dou espaço para ele entrar, o toque dele é um toque transformador. O que era a humanidade? Apenas um barro, guardado em seu tempo, do nascimento, a sua morte e a sepultura, ponto. Encontra com Jesus. Agora ele dá esperança, ele dá projeto, ele dá propósito. Aí a pessoa não só nasce e morre um homem vazio, um homem seco, sem esperança, sem perspectiva de vida. Encontra Jesus, e do seu nascimento até a sua sepultura, ele tem uma experiência incondicional com Deus, que ninguém tira isso dele. Ninguém consegue tirar suas convicções do Senhor, em relação ao Senhor. Ninguém. Pode até parecer loucura para o homem. Alguém da sua casa pode não entender, sua família pode não entender, mas é uma convicção tão real, que você tem convicção que foi o toque dele, o toque transformador. Transformador. Então muda. Ele muda quando ele tem um encontro com Deus. Ele agora passa a olhar a vida a partir de Cristo. E agora ele não começa a vai fazer as coisas por conta própria. Veja que ele vai e adora, o leproso adora ao Senhor. Isso foi uma decisão dele. Mas a partir do encontro com Jesus, Jesus agora te direciona. Vai e mostra ao sacerdote. Até você encontrar com Jesus, você toma decisão. O que eu faço? Para onde eu vou? Mas quando você encontra com Jesus, Jesus começa a te direcionar para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve agir. Que o toque de Jesus seja transformador na tua vida nesta noite. Não haja por conta própria, haja pela direção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você veio aqui nesta noite ouvir uma palavra do Senhor, esta é a palavra. Não haja pelas suas emoções, deixa o Senhor te direcionar, deixa Ele te guiar. Deixa. Então o toque dele é um toque direcionador, é uma bússola para as nossas vidas. Jesus sempre curou doentes, irmãos. Veja, nós encontramos Jesus curando em Mateus 8,15. Ele entra na casa de Pedro, viu a sogra doente, com febre, e ele cura. Em Marcos capítulo 7, versículo 33, ele abre os ouvidos do surdo. Ele tanto mexe naquilo que está interno, quanto aquilo que faz as coisas de fora também entrar ou não entrar, ele cura. A Bíblia fala que ele cura um cego. Mateus capítulo 9, versículo 29.
E João 9:6, ele dá vista ao cego. Mateus capítulo 8, o versículo 3, ao qual nós estamos pregando nesta noite, mostra outra coisa. Ele está curando esse homem, mas ele também está libertando. Tem curas, que é uma libertação. Tem curas, que é um processo de ordem maligna. Esta lepra não é uma ordem maligna, mas o prendia, deixava ele parado, estacionado, com algemas. E Jesus faz um milagre e ele é liberto da onde ele está. Os irmãos entendem isso? E a última pergunta, e finalizamos. Por que Jesus não faz tantas coisas como nós mencionamos aqui? Talvez a maior resposta está no versículo 1. E descendo ele do monte. Repito. E descendo ele do monte. Nós não temos mais tempo para o monte. O monte agora é um lugar para a gente antigo. Para que eu vou no monte? Mas necessariamente não estou dizendo do monte como um lugar geográfico. Eu estou falando de um lugar de relacionamento com Deus. Talvez você não consiga mais ir ao monte. Talvez você foi decepcionado com a sua subida ao monte. Talvez você viu tanta coisa no monte e falou: no monte eu não vou mais. Ok. Mas o que me levava ao monte? O que me levava ao monte era eu querer ter intimidade com Deus. Então se eu quero ter intimidade com Deus, então eu não estou dizendo que o monte é o único lugar de ter um encontro com Deus. Existem outros lugares. Jesus falou do quarto. Jesus instituiu o culto. Não tem como eu ter relacionamento com Deus se eu estiver fora do corpo. Não tem como. O corpo é o lugar de intimidade com Deus. Ah, pastor, mas eu me decepcionei com o corpo. É porque você não olhou para Jesus. Olha para Jesus. O corpo é doente. Nós estamos em obras. Esse processo aqui até a vinda do Senhor Jesus, você vai ver um monte de erro, como eu também vou. Mas se eu olhar para Jesus, o autor e consumador, eu não vou me decepcionar. Eu não posso olhar para o corpo, eu tenho que olhar para o dono do corpo. Então, um dos motivos pelos quais eu entendo que essas curas diminuíram é porque eu não me relaciono mais com o dono do monte. Eu não vou mais. E descendo ele do monte, seguia uma multidão, uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. Lembra do lugar do monte? Lembra do lugar de relacionamento? É isso que Jesus quer da gente. Existem lugares que a gente não pode abrir mão. A gente tem vivido nesses últimos tempos, nesses últimos anos, como se a gente não tivesse que se relacionar com o monte, ou o dono do monte, melhor dizendo, para que você não interprete errado essa fala. Aí eu tenho tempo para tudo. E nada do que eu falar aqui é pecado, é só para você entender. Eu tenho tempo para ir no restaurante. Eu tenho tempo para academia. Eu tenho tempo para os amigos. Eu tenho tempo para lavar o carro. Eu tenho tempo para jogar videogame. Eu tenho tempo para a faculdade. Eu tenho tempo para o café da tarde. Mas eu não tenho tempo para o monte. O monte ficou um lugar agora inacessível. Eu não consigo mais ir para o monte. Porque eu vou para o monte, eu não tenho mais palavras para falar com Deus. Eu não tenho mais a mesma intimidade. Eu não tenho mais a mesma profundidade. E as doenças começam a vir.
eu começo a perder o tato com as coisas de Deus. Agora eu não sinto mais a ação do Espírito Santo no louvor, mas o problema não é o louvor, o problema é porque eu não tenho mais tato. Eu perdi o tato. Eu não tenho mais o mesmo fervor na ministração, mas o problema não é a ministração, o problema é o tato. Eu passo a perder o tato com as coisas. Eu me dedico muito mais a outras coisas do que as coisas de Deus. Um jovem atleta perguntou um dia para um determinado pastor: pastor, eu gostaria de pregar como o senhor. Eu gostaria de ter a mesma habilidade bíblica. Eu gostaria de ter a mesma interpretação. E aí o pastor perguntou para ele: quanto tempo você demora para ler a Bíblia? Ou quanto tempo você gasta para ler a Bíblia no dia? Ele falou: pastor, eu não tenho tempo. E quanto tempo você gasta nos seus exercícios físicos como atleta? E ele falou assim: pastor, 20 horas, 15 horas, 18 horas. E aí o pastor respondeu para ele: é por isso que você é um ótimo atleta e você não tem nenhuma perspecção bíblica, porque você não gasta tempo com a Bíblia, você gasta tempo como atleta. O que eu quero lhe falar é que você tem sempre um sucesso naquilo que você se dedica. Se você começa a fazer alguma coisa que você não tem habilidade, e você começa a se dedicar para isso, você começa a ficar bom naquilo que você faz, porque você aprende, você se vence, você vence os obstáculos, você começa a ter um relacionamento naquilo que você não tinha acesso. A mesma coisa com Deus. Eu te convido nessa noite: volte a ter tato com as coisas de Deus, volte a se relacionar com as coisas de Deus, volte a ter tempo para as coisas de Deus. Você precisa se relacionar com as coisas de Deus, e quando você se relacionar com as coisas de Deus, Deus vai curar a sua igreja. Tem um remédio para esse mundo, e quem deu esse remédio foi o próprio Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus tem cura para nossa nação, mas o povo precisa voltar a se curvar ao Senhor. Deus tem um remédio para o nosso tempo, mas é necessário que eu volte ao Deus do monte, ao lugar aonde eu tinha acesso a Deus. E se você perdeu o acesso, eu te convido nesta noite a voltar o acesso com Ele. Ele tem cura para a tua alma, Ele tem cura para a tua vida, Ele tem cura para a tua família, Ele tem cura para esta geração. Quem recebe essa palavra e pode glorificar Ele? Aleluia. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça se alguém que você conhece, que veio com você. É você e Deus agora. O seu acesso é diretamente com Deus agora. Com a mão no seu coração, eu quero que você fale para Deus quais são os lugares que você não acessa mais. Você sente falta desses lugares? Irmão, eu sinto falta de tantos lugares. Eu sinto falta, por exemplo, do culto do círculo de oração. Eu sinto falta. Eu sinto falta. Eu sinto falta do culto de oração. Sabe um lugar que eu sinto muita falta? Continue com os seus olhos fechados, com a mão no seu coração. Eu sinto falta de um lugar que eu acessava bastante, sabe? Quando eu morava com os meus pais, a gente tinha um culto na sala. Aquele culto, a gente tinha um momento com Deus. Eu tenho falta desse culto. Eu tenho falta desse lugar. Eu tenho falta de lugares que me fez chegar até aqui. Por um minuto, eu te convido a você falar com Deus o que você sente falta. E provavelmente você vai entender porque você perdeu o tato de tantas coisas. Fale com Ele.
provavelmente você vai ver que esses lugares eram lugares simples. Talvez não tinha o piso que você tem hoje. Talvez não tinha o televisor que você tem hoje. Talvez não tinha nem a conta bancária que você tem hoje. Talvez esses lugares que você acessava não ia com o carro que você tem hoje. Mas esses lugares te levavam a Deus. Esses lugares te levavam a um nível de intimidade tão grande com Deus. Você tinha acesso. Você movia as coisas do lugar na oração. Você movia as coisas de lugar quando você colocava no altar do Senhor. Você lembra disso? Estava difícil, você ia lá para aquele lugar e você acessava e você tocava. E aí quando você menos imaginava, chegava a notícia e você falava: é resultado de oração. Foi quando eu acessei aquele lugar que você falou com Deus e Deus ouviu a tua oração. Oh, lugar bom, irmãos. Oh, lugar que mudava história. Oh, lugar que fazia a gente ter acesso às coisas espirituais. Eu quero orar com você nesta hora para finalizarmos. Senhor, nós queremos voltar ao acesso de intimidade, onde a gente não pedia nada material, mas tinha dons espirituais. Senhor, tinha revelação, tinha batismo com o Espírito Santo. Neste lugar tinha mover de Deus. Nesse lugar eu saía e eu sabia para onde eu ia. Eu não sabia como eu cheguei, eu não sabia o estado que eu estava, mas quando eu saía, eu sabia que o Senhor me direcionou. Nos volte, Senhor, nos faça voltar a este lugar de acesso. Nos faça voltar, Senhor, a este lugar de intimidade, a esse lugar, Senhor, de tato com as coisas de Deus. Senhor, eu não quero estar em um lugar onde o Senhor não está. Eu não quero acessar lugares onde o Senhor não acessa. Eu não quero coisas que o Senhor não tem, meu Deus. Eu quero coisas que o Senhor pode dar. Restaure-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor, pelo poder do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Desafio para essa semana: acesse o lugar inacessível desses últimos tempos. Esses lugares você acessava e as coisas mudavam. Lembra disso? Lembra disso? Pergunta para alguém que está do seu lado: você lembra que você acessava e mudava as coisas? Lembra? Lembra disso? Você lembra disso? As coisas mudavam, irmãos. Não era por força, era pelo lugar de acesso. Acessava e Deus falava. Acessava e Deus movia. Acessava e as coisas eram movimentadas. E aí você falava: como que isso aconteceu? É porque você acessou um lugar onde o dono desse lugar está lá. Vai lá. Vai lá de novo. É lá que você acessa que as coisas mudam. Perceba que não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Não é como eu quero. Lembra de Saraí e Abrão? Nesse lugar, ele tira e ele acrescenta. É nesse lugar. Saraí era uma mulher estéril. Abrão, uma promessa para ser pai de grande nação. Como que ele ia ser? Entrou no lugar de acesso. Deus falou: vou mudar um negócio aqui. Pastor, é só um nome. Não, estou falando no âmbito espiritual. Eu vou tirar um aqui, vou acrescentar aqui e vou cumprir com a minha promessa. Deixa Deus tirar o que Ele tem que tirar. Deixa Ele acrescentar o que Ele tem que acrescentar, porque Ele é o dono do lugar onde você vai acessar. Aplauda ao Senhor Jesus.